Olá, tudo bem? Nós estamos de volta hoje aí com o programa Pontuando e nós vamos falar hoje de saúde, ok? O nosso título aqui é a questão estrutural, a fragilidade estrutural da saúde humana. E nesse ensaio, esse texto-ensaio pesquisado aqui, nós vamos falar politicamente, né? Num sentido bem social, mas politicamente, um ensaio crítico político sobre a desigualdade, o poder e a sobrevivência em termos de saúde global, certo? Então, a saúde humana como espelho da ordem mundial é o primeiro olhar crítico político-social da questão da saúde. A saúde humana nunca foi apenas uma questão biológica. Ela sempre foi, sobretudo, uma expressão concreta dessas formas de organização do poder, da economia e das estruturas sociais. O século XXI ele vem escancarando essa realidade de uma maneira brutalmente nítida. A humanidade possui recursos tecnológicos hoje em dia capazes de prolongar a vida ou de mantê-la em condições saudáveis e controlar doenças outrora devastadoras, né? Mas permanece incapaz de garantir condições mínimas de sobrevivência dignas a bilhões de pessoas, mesmo com todo esse avanço tecnológico e de conhecimento, que é um avanço brutal em poucas décadas. O que emerge hoje não é uma crise médico-sanitária isolada, é uma crise civilizatória da saúde em nível planetário. O corpo humano tornou-se território onde convergem conflitos econômicos, ambientais e políticos. A vulnerabilidade sanitária atual ela nasce menos da incapacidade científica de dar conta dessa gama de conceitos e conhecimentos específicos, os mais específicos possíveis, e mais de uma forma desigual com o que o mundo organiza a riqueza, né? Ou seja, para onde caminham os capitais, a tecnologia, o acesso a ela, o conhecimento a respeito dela, a distribuição desse conhecimento tecnológico e o acesso propriamente ao cuidado. O acesso ao cuidado ele está intimamente ligado às políticas públicas civilizatórias. A pandemia que houve aí há 6 anos atrás foi apenas um episódio emblemático desse cenário, chamou bastante atenção. Essa pandemia, esse evento, não criou desigualdades sanitárias, não. Ela revelou como que ocorrem as coisas em escala global. É só fazer um estudo, é só você não se prender ao seu espaço. Ficou evidente que o risco de adoecer ou de morrer não é distribuído pela biologia. Ele é distribuído pela posição social, pela posição geográfica no mundo e pela política ocupada por cada indivíduo no aspecto das governanças. Certo? O grande patógeno invisível nem é um patógeno. É uma desigualdade, é a desigualdade. Se existisse uma única doença capaz de explicar grande parte do sofrimento humano contemporâneo, ela provavelmente se chamaria desigualdade social. Ela opera como um agente patológico, silencioso, né? Insidioso, porque ela determina quem terá acesso à nutrição adequada, à moradia segura, à educação competente, capacitante, ao saneamento básico, ou saneamento até além do básico, que hoje em dia é necessário, e assistência médica presente, não distante, constante, profilática. A desigualdade não apenas limita o acesso ao tratamento, ela produz a doença. Comunidades submetidas à pobreza crônica vivem em ambientes muito poluídos. Os mais poluídos consomem alimentos de menor qualidade proteica ou nutricional e enfrentam maior exposição ao estresse social, por desigualdade, por distância,
por assistência. Esses fatores desencadeiam uma cascata biológica que favorece doenças cardiovasculares, diabetes, transtornos mentais, redução da expectativa de vida. Sob perspectiva política, a desigualdade é também uma escolha estrutural. Modelos econômicos baseados na concentração de renda e na precarização do trabalho transformam o cuidado em mercadoria. É igual como quando você diz que água é mercadoria. Se você não tem dinheiro, você não tem acesso à água. Isso não existe. Isso não é humano, né? Se você nasceu no planeta hoje e não tiver nenhuma tipo de civilização aqui, o seu acesso à água depende de você procurá-la, achá-la e tomá-la. Ela é sua. O alimento da mesma forma. Quando isso se torna mercadoria, ao nível de que a pessoa não tem assistência para se manter vivo, é um absurdo, né? Então, sob perspectiva política, a desigualdade também é uma escolha estrutural. Modelos econômicos baseados em concentração de renda e precarização do trabalho transformam o cuidado em mercadoria. Você tem que pagar para tê-lo. A saúde passa a ser distribuída segundo a lógica da capacidade de pagamento, uma capacidade capitalista, e não como direito universal. Porque quando nós nascemos no planeta sem civilização, nós temos o direito universal de procurar socorro para as nossas necessidades. Nada que nos obste, né? A partir do momento em que se mercantilizou tudo e se financiarizou tudo, que o dinheiro passou a ser uma entidade fora e que representa categorias de coisas e de necessidades, então o homem tem que ter a priori o dinheiro para remunerar quem possa lhe dar acesso àquilo. Isso aí cria um funil. Quem não pode ter suas necessidades, quem não tem esse dinheiro ou acesso por problemas de incapacidades pessoais ou até de estruturas locais, governamentais, regionais ou políticas, não tem direito à vida, porque ele não tem direito a esse cuidado, porque ele não tem como comprar. Então deixa de ser um direito universal, o que estaria garantido pelo próprio fato de ser um ser humano. Nesse sentido, a saúde global revela uma contradição profunda do capitalismo contemporâneo. Sistemas capazes de produzir riqueza em escala inédita convivem com formas persistentes de exclusão sanitária. A sobrevivência psicobiológica passa a refletir uma hierarquia social, o que é extremamente antagônico à sobrevivência. O financiamento dos sistemas, financiamento de saúde e mercantilização dos cuidados. O financiamento dos sistemas de saúde tornou-se um campo de disputa ideológica e geopolítica. Países que estruturaram sistemas políticos universais demonstram muito maior resiliência sanitária, mas enfrentam pressões fiscais e políticas constantes. Já sistemas fortemente privatizados tendem a gerar inovação tecnológica, porém ampliam desigualdade e custos sociais. Tem inovação, mas é para poucos, né? Os que têm resiliência sanitária enfrentam pressões fiscais e políticas constantes, mais políticas do que propriamente fiscais. A expansão global da indústria farmacêutica e dos seguros médicos transformou a saúde em um dos setores econômicos mais lucrativos do mundo, e aí começa o gargalo. Entretanto, essa expansão ela não é necessariamente ampliação correspondente a acesso. Claro que não, senão você não tem como mercantilizar. O desenvolvimento de medicamentos e tecnologias de ponta frequentemente responde a demandas de mercados rentáveis. Esses mercados determinam quem vive e quem sobrevive, deixando de lado doenças negligenciadas que afetam populações pobres, porque isso não dá retorno financeiro. A crise de financiamento também revela uma disputa internacional pela soberania sanitária. Países dependentes de importações farmacêuticas e tecnológicas enfrentam limitações severas para responder a emergências epidemiológicas. A pandemia demonstrou como vacinas, respiradores e insumos médicos podem se transformar em instrumento de poder diplomático. O colapso silencioso da força de trabalho em saúde. Existe um paradoxo pouco discutido. Medicina moderna alcançou níveis extraordinários de sofisticação tecnológica, mas depende cada vez mais de uma força de trabalho precarizada e sobrecarregada. De quem nós estamos falando?
médicos, enfermeiros, técnicos, que constituem a base real do sistema sanitário, porém enfrentam jornadas exaustivas, remunerações desiguais e crescente desgaste psicológico ao redor do mundo. Ok? Esse fenômeno possui dimensão global, então. Países ricos frequentemente recrutam profissionais formados em regiões mais pobres, o que seriam para esses indivíduos oportunidade de crescimento e de trabalho, e isso reproduz uma espécie de colonialismo sanitário contemporâneo. Na prática, nações que investem em formação profissional acabam perdendo sua força de trabalho para economias mais ricas, aprofundando desigualdades estruturais. Então, por exemplo, aqui no Brasil você tem uma formação, de repente esse camarada vai para o exterior e faz uma formação continuada com o dinheiro do erário público brasileiro, depois ele é contratado lá fora e por lá ele fica, porque nós não temos uma base política aqui para fazê-lo retornar e colocá-lo dentro de um mercado que possa nos ajudar. Quer dizer, uma política mal feita, é política para engordar o gado do outro. Então, esse fenômeno não possui dimensão global, já li sobre isso, né? Além disso, o envelhecimento populacional, ou seja, as pessoas hoje são um pouco mais longevas, até por causa da qualidade de vida e também por causa das descobertas tecnológicas. Esse envelhecimento populacional, porque antigamente as pessoas morriam por gripes, pneumonias, problemas problemas leves de coração, várias outras afecções que não me vêm à cabeça aqui agora, né? Mas dá para imaginar, né? Apendicite, qualquer coisa assim, e doenças contagiosas, infecciosas e vários tipos de infecções. Isso há 70, 80 anos atrás, e isso vem se sofisticando. Então as comunidades estão ficando mais longevas, mas ainda assim nós estamos em crise. Então o envelhecimento populacional amplia a demanda por cuidados de longo prazo. Isso tem custo, exigindo um modelo assistencial mais humano e interdisciplinar. Contudo, políticas públicas continuam priorizando intervenções hospitalares e curativas, negligenciando a atenção primária e a promoção da saúde. Ou seja, se você tem uma ação profilática e não simplesmente fazendo intervenção hospitalares e curativas, ou seja, depois que o indivíduo já chegou à doença, o que é sequelante e às vezes dá óbito, né? Negligenciando a atenção profilática, ou seja, a atenção primária. Se você vem cuidando do indivíduo já desde novo até as idades avançadas, e isso promovendo a saúde, ou seja, a manutenção da saúde é melhor do que a cura das doenças. A epidemia das doenças crônicas, a biologia moldada pelo sistema econômico. Como é que funciona isso? O século XXI é dominado por doenças crônicas não transmissíveis. O que é isso? Elas não surgem apenas do envelhecimento populacional, mas é da transformação radical de estilos de vida induzidos por sistemas produtivos e alimentos globalizados. Quer dizer, o indivíduo hoje em dia adoece por estresse, adoece porque come muita coisa processada, muita coisa que não tem qualquer conteúdo nutritivo, mas que engorda, né? Que deixa gorduras, que entope artérias, né? Quer dizer, por mais que você tenha hoje capacidade de manter o indivíduo vivo mais tempo, mas a que custo e de que forma? O ideal seria você ter uma educação adequada para a saúde, uma educação alimentar, uma educação para um camarada se antecipar ao uso de remédios. A urbanização acelerada, o consumo de alimentos ultraprocessados, a redução de atividade física criaram uma ecologia social favorável ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, câncer e diabetes. Cuidado, as pessoas veem essas academias. As academias, elas são academias de fisiculturismo. O fisiculturismo, ele não é necessariamente saúde. Os bombadões, às vezes, estão mais doentes do que os magrelos, tá? A urbanização acelerada, o consumo de alimentos ultraprocessados e a redução de atividade física, e nisso eu incluo você estar dentro de uma academia fazendo fisiculturismo e não fazendo atividade aeróbica, criaram uma ecologia social favorável ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, câncer e diabetes. Essas enfermidades são frequentemente interpretadas como escolhas individuais, mas elas refletem na realidade estruturas econômicas que moldam padrões alimentares e hábitos cotidianos, inclusive hábitos de trabalho. Existe, portanto, uma dimensão política de doenças crônicas.
Tá? Grandes corporações alimentares e farmacêuticas influenciam políticas públicas e regulações sanitárias. O corpo humano torna-se espaço de disputa entre interesses comerciais, políticas e proteção coletiva. Inclusive, propaganda de remédio trabalha assim, né? A crise climática. Quando o planeta adoece, o corpo humano, obviamente. Se a desigualdade pode ser vista como patógeno social da saúde contemporânea, a crise climática representa uma dimensão ecológica. O aquecimento global altera padrões epidemiológicos, intensifica desastres naturais e compromete sistemas alimentares. O impacto da crise climática na saúde não é uniforme. Regiões tropicais e países do sul global sofrem consequências muito mais intensas, apesar de terem contribuído muito menos para as emissões históricas do carbono. Surge assim uma forma de injustiça climática que traduz diretamente essa imortalidade, desnutrição e deslocamentos populacionais. Além dos efeitos físicos, o colapso ambiental gera uma crise psicológica coletiva. Ansiedade climática, sensação de segurança e perda de territórios tradicionais tornam-se determinantes para emergentes da saúde mental. O mapa civilizacional comparativo da saúde global. No Ocidente, tecnologia avançada, mas fragilidade social. O Ocidente consolidou sistemas biomédicos sofisticados e lidera a inovação farmacológica, entretanto enfrenta desafios estruturais profundos. O envelhecimento populacional pressiona sistemas previdenciários e sanitários. Ao mesmo tempo, a epidemia de doenças crônicas revela o impacto dos estilos de vida urbanizados e altamente industrializados. Há também um paradoxo político. Sociedades que alcançaram elevados níveis de bem-estar enfrentam crescente polarização ideológica e crise de financiamento do Estado social. A saúde torna-se campo de disputa entre o universalismo e a privatização. Isso aí está dentro do cômputo do mundo neoliberal que vivemos, principalmente no Ocidente. O Oriente, modernização acelerada e tensões ambientais. Os países asiáticos diversos combinam forte intervenção estatal com expansão econômica rápida. Isso permitiu um avanço notável na ampliação da cobertura sanitária. Mas o crescimento urbano acelerado produziu desigualdades regionais e graves níveis de poluição ambiental. A saúde no Oriente reflete uma transição epidemiológica complexa, convivem doenças infecciosas tradicionais e o avanço rápido de doenças crônicas associadas à industrialização. Mas o Oriente tem tido respostas mais rápidas, até porque o Oriente ele é mais controlador e ele tem uma pujança econômica maior neste momento histórico. Já o Sul Global, resistência social sobre vulnerabilidade estrutural. No Sul Global, a saúde revela interseção entre colonialismo histórico, dependência econômica e fragilidade institucional. Muitos países convivem simultaneamente com doenças infecciosas, fome e crescimento de doenças crônicas. Alguns países do Sul Global estão pautados aqui como Oriente, né? Por exemplo, a China é considerada Sul Global, mas ela está ao Oriente do nosso Ocidente, então nós não vamos considerar ela Sul Global. Agora, o alinhamento do Sul Global com alguns países que emergem do Oriente, como a China e outros países desenvolvidos, poderiam caracterizar um polo que nós chamaríamos de Sul Global, mas administrativamente não é assim que funciona. Então, no Sul Global, a saúde revela uma interseção entre colonialismo histórico, dependência econômica, fragilidades institucionais. Alguns países sobrevivem com doenças infecciosas, fome e crescimento de doenças crônicas. Paradoxalmente, essas regiões também desenvolveram experiências inovadoras de saúde comunitária e atenção primária. E na África, por exemplo, está havendo alguns lugares assim, em alguns lugares da Ásia também. Programas baseados em participação social e na preservação demonstram que soluções sanitárias não dependem apenas de tecnologia, mas também de organização coletiva. O Brasil é um bom exemplo disso aí, com o nosso SUS, que passa por todas as políticas e políticos e consegue sobreviver e manter minimamente uma saúde. Ele teria que receber mais investimento para ele poder sair do rame-rame do dia a dia. Então, por exemplo, lá você tem algumas cirurgias eletivas que ainda são muito dificultosas para a saúde. Hoje em dia tem tecnologia melhor para essas cirurgias. O SUS poderia estar munido delas, mas falta o quê? Financiamento. E por quê? Porque nós vivemos num país que as políticas são neoliberais, né? Pelo menos não a condução necessariamente dos governos, mas a condução dos mercados que dominam governos e políticas.
Projeções da saúde humana até 2050. O futuro da saúde global será definido pela interação entre demografia, clima, tecnologia e economia política. A tendência mais evidente é o envelhecimento populacional global. Porque mesmo você tendo saúdes precárias, hoje em dia você consegue manter as pessoas vivas há mais tempo, o que não é necessariamente uma coisa boa. O ideal é você ter a tecnologia, mas você ter atenção primária para evitar a doença. E entendo a doença, você tem soluções razoáveis. E com isso as populações vão viver mais, né? Então, o envelhecimento populacional transformará doenças neurodegenerativas e condições crônicas em desafios centrais, porque você vai conseguir deter doenças neurodegenerativas, vai conseguir revertê-las, mas as pessoas vão ficar dependendo de um aparato científico, tecnológico de saúde, né? Ou de sistemas, né? Sistemas de saúde precisarão migrar de modelos hospitalares para redes integradas de cuidado contínuo. Isso é caro. A crise climática tende a redefinir a geografia das doenças. Epidemias transmitidas por vetores devem expandir territórios, enquanto eventos climáticos externos poderão provocar crises humanitárias recorrentes. Isso aí pode fazer uma transformação global muito repentina no mundo. E, de repente, essa nossa longevidade aí cair, né? Outro elemento decisivo será a revolução biotecnológica. Avanços em inteligência artificial, medicina personalizada e edição genética poderão ampliar a longevidade humana. Contudo, existe o risco de essas tecnologias aprofundarem desigualdades, criando uma divisão entre populações com acesso a medicinas de alta precisão e aquelas restritas a cuidados minimamente básicos. Até 2050, o maior desafio provavelmente será político, decidir se a saúde será tratada como direito universal ou como privilégio tecnológico dos mais abastados e mais bem posicionados na escala social. A geografia da saúde global, síntese interpretativa. A saúde tornou-se um dos principais eixos estratégicos das relações internacionais. Vacinas, medicamentos e tecnologia médica funcionam hoje como instrumentos de poder comparável a recursos energéticos ou até militares. Grandes potências disputam liderança na produção farmacêutica, biotecnologia e digital. Ao mesmo tempo, organismos multilaterais tentam construir mecanismos de cooperação global, frequentemente limitados por interesses nacionais corporativos. Leia-se neoliberalismo, né? Existe uma tensão estrutural entre solidariedade sanitária e nacionalismo médico. Durante crises epidemiológicas, países tendem a priorizar suas populações, restringindo exportações e monopolizando tecnologias. Houve um caso até que um partido de vacinas que acho que vinha para a América do Sul, não sei se Brasil, foi interceptado por um estado americano da América do Norte, na época da pandemia, né? Existe uma tensão estrutural entre solidariedade sanitária e o nacionalismo médico, dizendo outra vez. Durante crise epidemiológica, o país tende a priorizar suas populações, restringindo exportações, monopolizando tecnologias, que foi o exemplo que eu dei. Esse comportamento revela a fragilidade da governança global da saúde. Saúde também influencia a estabilidade política. Sistemas sanitários frágeis aumentam o risco de conflitos, migrações forçadas e crises econômicas. Por isso, muitos analistas consideram que a saúde global será um dos principais determinantes da segurança internacional nas próximas décadas. Conclusão: futuro da saúde como escolha civilizatória. A vulnerabilidade da saúde humana contemporânea não decorre da ausência de conhecimento científico. Ela nasce das formas como a humanidade organiza poder, riqueza e relação com o meio ambiente. O século XXI coloca diante da humanidade uma decisão histórica: construir sistemas sanitários baseados na solidariedade, na justiça social, ou aprofundar uma ordem mundial onde o acesso à sobrevivência seja determinado pela geografia do privilégio. A saúde global, portanto, não é apenas um campo teórico, técnico. Ela é, sobretudo, um debate sobre o tipo de civilização que a humanidade quer construir. Uma leitura filosófica da nossa vulnerabilidade sanitária da atualidade seria a seguinte: a crise global ela pode ser compreendida não apenas como fenômeno epidemiológico ou socioeconômico. Ela pode ser lida também como expressão de transformações profundas na forma como o poder organiza a vida, administra corpos e regula populações.
A filosofia política atual do século XX e XXI oferece instrumentos interpretativos fundamentais para a gente compreender essas dinâmicas. Por exemplo, vamos apresentar pareceres sintéticos inspirados em alguns pensadores para iluminar o debate sanitário da atualidade. O Michel Foucault, ele fala em biopolítica e administração da vida. O Foucault analisou a transição histórica do poder soberano, centrado no direito de matar, para o que ele denominou biopolítica, isto é, o conjunto de técnicas destinadas a administrar a vida coletiva por meio de da medicina, da estatística, da vigilância e das políticas públicas. Sob essa perspectiva, a saúde moderna não é apenas cuidado, ela é também instrumento de regulação social. Campanhas sanitárias, sistemas hospitalares e políticas de prevenção funcionam simultaneamente com mecanismos de proteção e de controle populacional. Aplicado ao cenário contemporâneo, o pensamento Foucaultiano sugere que crises sanitárias ampliam o alcance do poder estatal e corporativo sobre o corpo do ser humano. A pandemia, a vigilância epidemiológica e a digitalização da medicina revelam como o cuidado pode se entrelaçar com as práticas de monitoramento social. O Joaquim Mbembe, da necropolítica e da desigualdade radical da sobrevivência, ele amplia a análise Foucaultiana ao introduzir o conceito de necropolítica. Ele quer dizer o poder de decidir quais populações podem viver e podem ser expostas à morte ou até ao abandono. Na saúde global, essas ideias se manifestam na distribuição desigual de recursos médicos, vacinas e tecnologias sanitárias, conforme nós já até o dissemos. Determinadas regiões do planeta tornam-se zonas onde a morte prematura é socialmente tolerada. Esperada e tolerada. Quer dizer, não se toma nenhuma providência. A precariedade estrutural em territórios marcados pelo colonialismo histórico e pela exclusão econômica evidencia que a vulnerabilidade sanitária não é acidental, mas estruturalmente produzida. Na época da pandemia, a África deu uma super falta, dizendo o seguinte: nós sabemos que não podemos esperar nada de vocês. De quem eram esses vocês? Era o resto do mundo que foi lá e os colonizou. Então eles organizaram-se e conseguiram fazer distribuição de vacinas, e as populações lá tiveram sucessos inacreditáveis. É um estudo que vale a pena fazer. Na saúde global, essa ideia se manifesta na distribuição desigual de recursos médicos, vacinas e tecnologias sanitárias. A necropolítica também se expressa em contextos ambientais. Populações expostas à poluição extrema, insegurança alimentar e catástrofes climáticas frequentemente ocupam posições periféricas na ordem econômica mundial, revelando uma geografia global de morte evitável. A Shoshana Zuboff, do capitalismo de vigilância e da captura digital da saúde, fala o seguinte: ela analisa a ascensão do capitalismo da vigilância, na qual os dados pessoais tornam-se matéria-prima para mercados e sistemas de controle comportamental. No campo da saúde, a digitalização de registros médicos, o uso de inteligência artificial e dispositivos biométricos ampliam a capacidade de monitorar corpos do ser humano, em tempo real. Mas quais seres humanos? Esse fenômeno oferece benefícios clínicos evidentes, com diagnósticos mais precisos, com a medicina personalizada. Contudo, levantamos aqui dilemas éticos e políticos profundos. O controle de dados biométricos por grandes corporações pode transformar a saúde em território de exploração econômica e manipulação social. Porque, sob essa lente, a saúde do futuro corre o risco de ser moldada por algoritmos que classificam riscos biológicos e sociais, potencialmente reforçando desigualdades pré-existentes, ou seja, negando para um lado e beneficiando o outro por ser viável politicamente ou viável economicamente. O Gramsci, Antônio Gramsci, que fala da hegemonia cultural e da naturalização das desigualdades sanitárias, ele oferece uma chave interpretativa essencial para compreender como desigualdades sanitárias se mantêm mesmo em sociedades que reconhecem formalmente o direito à saúde. O seu conceito de hegemonia demonstra como sistemas de poder constroem consensos culturais que tornam certas desigualdades socialmente aceitáveis. No campo da saúde, essa hegemonia manifesta-se com doenças associadas à pobreza, como que elas são interpretadas como falhas individuais e não como resultado de estruturas sociais pré-combinadas ou pré-estabelecidas como fracas, como abandonadas, como deixadas para lá.
Narrativas que responsabilizam escolhas pessoais pelo adoecimento ocultam determinantes econômicos e políticos que são deliberados. Gramsci que também ajuda a compreender o papel dos profissionais de saúde e intelectuais como agentes que podem tanto reproduzir quanto contestar essa hegemonia, influenciando o modo como sociedades percebem o direito ao cuidado. Agora, o Ivan Illich. Ele critica a medicalização e o monopólio institucional do cuidado. O Illich desenvolveu uma crítica radical à expansão da medicina moderna, argumentando que o sistema médico pode gerar formas de atrogenia social, isto é, danos produzidos pela própria institucionalização do cuidado. Para Illich, a medicalização excessiva transforma experiências humanas naturais, como um envelhecimento ou um sofrimento, em problemas clínicos dependentes de intervenção técnica. Isso pode reduzir a autonomia dos indivíduos e enfraquecer práticas comunitárias de cuidado. No contexto contemporâneo, sua crítica ganha nova relevância diante da crescente dependência de tecnologias médicas complexas e de expansão da indústria farmacêutica, que tem toda a intenção de te dar esse suporte aí, que te retira a autonomia e te mantém um cuidado à custa de muito dinheiro e provavelmente de dinheiro público, por interesses de farmacêuticas internacionais. O Illich alertaria que sistemas sanitários podem perder sua dimensão humana ao priorizar a eficiência tecnológica em detrimento da relação social e comunitária, favorecendo as questões financeiras. Síntese filosófica. A leitura combinada desses pensadores sugere que a saúde global contemporânea constitui um campo onde se cruzam grandes dinâmicas de poder. Gestão da vida por meio de políticas sanitárias, tecnologias médicas e sistemas de vigilância sanitária. Produção de desigualdade biológica. Ela é refletida na distribuição seletiva do direito à sobrevivência, seja de tratamentos, medicações ou vacinas. E a mercantilização e tecnificação do cuidado, que redefine a relação entre o indivíduo, sociedade e corpo. A crise sanitária global revela, portanto, que a saúde deixou de ser apenas um problema médico e tornou-se uma questão filosófica fundamental sobre o valor da vida humana em sociedades marcadas por desigualdade, tecnologia e transformação ambiental. Bom, e para finalizar, o nosso relatório aqui, analítico e comparativo, ele se baseia em vários dados, OMS, Banco Mundial, OPAS, ONU, Unicef, Institutos Nacionais de Literatura Acadêmica, articulando dimensões biológicas, políticas sociais, com recorte para o Ocidente, Oriente e Sul global. Tá? Então, a saúde humana contemporânea é marcada por um paradoxo histórico. Ao mesmo tempo em que há avanços tecnológicos e biomédicos sem precedentes na história humana, surgem vulnerabilidades estruturais sistêmicas e especialidades ou especialistas em saúde pública que têm se identificado que essas vulnerabilidades não se limitam a doenças específicas. Elas constituem um sistema de fragilidades interconectados, envolvendo desigualdades, mudanças climáticas, financiamento insuficiente, crise do trabalho em saúde. Então, esse é o nosso fechamento. Os determinantes sociais da saúde, como renda, moradia, educação e trabalho, podem influenciar resultados sanitários até mais do que a genética ou acesso direto aos serviços médicos. Então, essa foi a leitura que nós fizemos. Eu espero que você tenha gostado desse texto. Passe ele para frente, deixe seu like, deixe seu comentário, assine o nosso canal e até o próximo programa pontuando com algum assunto que a gente achar relevante. Até lá e muito obrigado.